Imagine-se no fundo de um poço. Não um poço qualquer, mas um buraco escuro, lamacento, onde cada tentativa de subir só te afunda mais. Você grita, mas o eco devolve apenas o som da sua própria angústia. Já se sentiu assim? Preso em um lugar onde a esperança parece ter escorrido pelas paredes? O Salmo 40 começa exatamente aí, no fundo. Davi não disfarça sua dor. Ele clama, espera e então algo acontece. Deus se inclina. Sim, o Criador do universo se curva para ouvir um homem atolado no caos e o tira dali. Coloca seus pés sobre uma rocha, dá-lhe um novo cântico. Agora pense, e se esse poço fosse a sua ansiedade? Sua culpa? Sua solidão? Como seria ouvir o som de Deus se aproximando, sentindo o chão sob seus pés se firmar e sua voz, antes embargada, se transformar em louvor? Mas o salmo não termina com a vitória. Davi ainda enfrenta inimigos, ainda sente dor. Por quê? O que isso nos ensina sobre a fé real, aquela que continua mesmo quando o milagre não é completo? Vamos mergulhar nessa tensão entre o resgate e a espera, entre o louvor e a luta, porque talvez o verdadeiro milagre não seja sair do poço, mas aprender a cantar mesmo dentro dele. Mas antes de prosseguirmos, quero pedir que deixe nos comentários seu pedido de oração. Estaremos orando por ti. Você já percebeu que o silêncio de Deus pode parecer ensurdecedor? Como a espera pode corroer a alma mais rápido que o tempo? Davi esperou. E não foi uma espera passiva, foi uma espera com fé, com lágrimas, com esperança que teima em não morrer. Mas aqui está o ponto. Deus não apenas ouviu, ele se inclinou, como um pai que se abaixa para ouvir o filho pequeno, como um médico que examina com cuidado uma ferida profunda, como um artista que se aproxima da tela para dar o último toque. Deus se inclina. E quando ele se inclina, o universo muda de posição. E então vem a rocha, a firmeza, um novo cântico. Mas o que é esse cântico? É apenas uma música? Ou é uma nova forma de viver? Ou uma nova forma de ver o mundo, de enfrentar os medos, de caminhar mesmo quando o chão ainda treme? Agora pense, se você fosse Davi, o que cantaria depois de sair do poço? Que palavras brotariam do seu coração? E se você ainda estiver no poço, o que te impede de começar a cantar agora? Vamos explorar esse novo cântico, mas como uma revolução interior, porque talvez o Salmo 40 não seja apenas sobre sair do poço, mas sobre descobrir que até no fundo dele há espaço para a fé, para propósito e para a poesia. O Salmo 40 é mais do que uma oração, é uma narrativa espiritual, um roteiro de transformação que começa no caos e termina na confiança. E no meio, atenção, a verdade, a fé em carne viva. Davi não romantiza a espera, ele a vive e nos mostra que esperar no Senhor não é cruzar os braços, é manter o coração em chamas. Mesmo quando tudo ao redor parece frio, ele diz, esperei com paciência. Mas essa paciência é ativa, é cheia de expectativa. É como quem planta uma semente no deserto e acredita que virá chuva. E quando Deus se inclina, não é apenas para ouvir, é para agir. Ele tira Davi do poço de perdição e o coloca sobre uma rocha. Essa imagem é poderosa, do instável ao inabalável. Do fundo ao alto, do silêncio ao cântico. Mas o salmo não para aí. Davi fala de um novo cântico. E esse cântico não é só música, é testemunho. É vida que se transforma em mensagem. É dor que vira ponte para outros atravessarem. Ele diz, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, sua libertação não é só para ele, é para inspirar outros. E então vem a virada.
Davi revela que ainda está cercado por problemas, que ainda há inimigos, dores, pecados, mas agora ele tem algo que antes não tinha: uma rocha sob os pés, um cântico nos lábios, uma certeza no coração. Como é possível louvar em meio à luta? Como Davi transforma sua vulnerabilidade em força? E como você pode fazer o mesmo, não quando tudo estiver resolvido, mas enquanto ainda estiver no processo? Porque talvez o Salmo 40 não seja sobre o fim da dor, mas sobre a coragem de cantar enquanto ela ainda existe. Davi canta, mas não porque está tudo bem. Ele canta apesar de tudo. E isso muda tudo. O Salmo 40 nos mostra que o cântico não vem depois da vitória. Ele é a arma durante a batalha. O louvor não é um troféu, é um escudo. Davi ainda está cercado por inimigos. Ainda sente o peso dos próprios erros. Ainda clama por socorro. Mas agora ele sabe quem é o seu refúgio. Ele sabe que o mesmo Deus que o tirou do poço ontem é o que o sustenta hoje. E aqui está o segredo. Davi não se apoia mais em sacrifícios vazios. Ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas abriste os meus ouvidos. O que Deus quer é um coração sensível, disposto a ouvir, a obedecer, a confiar, mesmo quando tudo grita o contrário. Você já parou para pensar se o seu louvor depende das circunstâncias? Se a sua fé só canta quando tudo vai bem? E se o verdadeiro louvor for aquele que nasce no meio da dor, que desafia o medo, que insiste em dizer: ainda assim eu confio? Vamos explorar o final do Salmo 40, onde Davi, mesmo depois de tudo, ainda clama: não te detenha, Senhor. O que isso nos ensina sobre a natureza da fé contínua? Sobre a coragem de depender de Deus todos os dias, mesmo depois de já ter sido salvo uma vez? Porque talvez o maior milagre não seja ser resgatado do poço, mas continuar confiando naquele que nos resgatou, mesmo quando a tempestade volta a soprar. Davi encerra o Salmo 40 com um clamor que ecoa como um grito de urgência: não te detenha, Senhor. Ele não está pedindo um milagre novo, está pedindo continuidade. Porque a fé não é um evento, é um relacionamento. E relacionamentos precisam de presença constante. Mesmo depois de ser resgatado, Davi reconhece que ainda é vulnerável. Ele diz: eu sou pobre e necessitado. Isso não é fraqueza, é lucidez. É saber que a dependência de Deus não termina com a vitória, ela começa ali. Porque o poço pode voltar. Os inimigos podem se reagrupar, a alma pode se cansar de novo. Mas Davi não se cala, ele clama. E esse clamor é diferente, não é o grito de quem está desesperado. É o chamado de quem confia, de quem já viu Deus agir e agora pede: fica comigo, continua comigo, não para agora. Você já viveu um milagre e depois se sentiu em outra batalha? Já sentiu que a fé que te salvou ontem precisa ser reacendida hoje? Já teve medo de que Deus se detivesse, que parasse de agir, de ouvir, de se inclinar? Vamos explorar como manter essa chama acesa, como cultivar uma fé que não depende de circunstâncias, mas de presença. Porque talvez o verdadeiro segredo do Salmo 40 não esteja no poço, nem na rocha, mas na voz que continua clamando, mesmo quando tudo parece resolvido. O Salmo 40 termina como começou, com um clamor. Mas agora o tom é diferente. Davi não está mais afundando, ele está firme, mas ainda vulnerável. E isso é profundamente humano, porque mesmo depois do milagre, a vida continua, e com ela os desafios. Davi diz: não te detenha, Senhor. É como se dissesse: não pare de me olhar, não pare de me ouvir, não pare de me sustentar. E essa súplica revela algo essencial.
A fé não é um ponto de chegada. É um caminho, um ritmo, um relacionamento que precisa ser alimentado todos os dias. E talvez seja aí que muitos tropeçam. Acham que depois do livramento podem seguir sozinhos. Mas Davi nos mostra que o verdadeiro discípulo é aquele que continua dependente, que continua clamando, que continua cantando, mesmo quando o céu escurece de novo. Você já viveu esse ciclo? Já foi resgatado? Já cantou? Já testemunhou? E depois se viu de novo em meio à luta? Já sentiu que a fé precisa ser renovada, não por falta de Deus, mas por excesso de realidade? Vamos fechar essa jornada com uma pergunta que pode mudar tudo. E se o poço for parte do plano? E se a lama for o lugar onde a fé é moldada? E se o cântico sonasse quando o silêncio é profundo? Porque talvez o Salmo 40 não seja sobre sair do poço, mas sobre descobrir que Deus está lá e que é possível cantar, confiar e viver, mesmo no meio da lama. Mesmo diante de novos desafios, Davi encerra o salmo reafirmando sua fé em Deus. Isso revela que a jornada espiritual não é linear. Ela é feita de altos e baixos, de poços e rochas. Mas em cada etapa, Deus continua presente e fiel. Vamos comigo fazer a leitura do Salmo 40. Descanse, acalme teu coração e ouça essas palavras edificantes. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praze-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que me comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Agora, vamos juntos fazer uma oração, crendo que o Senhor se inclina para nos ouvir. Senhor amado, hoje eu me coloco diante de Ti como Davi, com os pés ainda sujos de lama, mas com o coração cheio de esperança.
Eu espero por ti e sei que tu te inclinas para mim como fizeste a Davi. Tu me ouves quando ninguém mais escuta. Tu tiraste Davi do poço da angústia e colocaste seus pés sobre a rocha firme da tua fidelidade, e assim tem feito comigo. Mesmo que os desafios ainda me cerquem, eu escolho confiar. Mesmo que o silêncio volte, eu escolho cantar. Dá-me, Senhor, um cântico novo, não apenas nos lábios, mas na alma. Que minha vida seja testemunho vivo do teu resgate, da tua graça, da tua presença constante. Não te detenhas, Senhor, continua comigo. Sustenta-me, guia-me, e que mesmo em meio à luta, eu nunca deixe de te louvar. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Vamos juntos semear a palavra de Deus? Deixe um comentário ou pedido de oração. Vamos juntos fortalecer nossa fé. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Assim, estarás nos ajudando nesta jornada.